objetivo é 1 João, capítulo 4, verso 12. A gente está estudando sobre serviço de uma maneira geral. 1 João, capítulo 4, verso 12. Eu vou tentar falar aqui sobre esse assunto, tá bom? Diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Muito bem, vou tentar explicar isso. Fundamento do serviço cristão, esse é meu objetivo, e mostrar que, basicamente, a Trindade, eu vou fazer uma revisão, né? Basicamente, a Trindade é o fundamento do serviço cristão. O fundamento é a base, tá bom? Sem ela, não existe o serviço cristão. Eu vou fazer uma revisão de onde eu estava para poder chegar aqui, tá bom? Todo mundo, o mundo inteiro, está tentando explicar aquilo que a gente chama de realidade. Lembra disso? Objetos inanimados e objetos animados. Dentre os objetos inanimados e objetos animados, que não seja o ser humano, a gente, crentes e descrentes, lembra, na construção do conhecimento existe uma tensão, tá bom? A tensão, obviamente, de um conhecimento que seja anticristão é negar a Deus e tudo aquilo que vem dele, tá bom? E o outro conhecimento é o contrário, obviamente, aceitar aquilo que vem dele. Isso se reflete em qualquer área. Música, cultura, né, de uma forma geral. A cultura, a gente lembra que a própria palavra cultura vem de cultivar. Cultivar é de elaborar tudo aquilo que o ser humano põe à mão, tá? Só lembrando que tudo aquilo que o ser humano põe à mão é fruto daquilo que Deus pôs à mão. Porque quando o ser humano vai pôr a mão, Deus cria o universo, cria os 7 dias, tá? Inclusive, é muito importante que a gente entenda a essência das coisas, senão a gente fica perdido em termos de igreja, tá? Então, na essência, quando Deus criou todas as coisas, Ele colocou 7 dias. Já houve na história 2 tentativas de tirar os 7 dias da criação, porque as pessoas não queriam nada que lembrasse quem Deus é. Então, tentaram colocar uma semana de 10 dias e tentaram colocar uma semana de 15 dias. Isso aconteceu na Rússia e na França. Um ano, mais ou menos, depois, eles tiveram que voltar o calendário para uma semana, porque o povo francês e o povo russo não estavam dando conta de trabalhar 10 dias e 15 dias direto, porque tinha que ser 6 dias trabalhando e o outro descansando. É 7 dias. Então, Deus não fez... Ele poderia ter feito em 3, por exemplo. Poderia ter feito em 1. Faltou força em Deus? Faltou poder? Então, por que Ele faz em 7? Entre outras coisas, tem 2 razões. Uma delas é porque, lembra, Ele está colocando aquilo que é fundamental, é essencial. E aí, a partir disso, a gente vai desenvolver o nosso trabalho. Então, quando Deus está fazendo, não tem cultura humana, tem cultura divina, entendeu? Porque o ser humano nem foi criado, nem está fazendo nada. Então, quando o ser humano vai fazer, aí já o mundo já está criado, Deus já deu as ordens, para lá. Então, a cultura humana, ela é construída sobre a cultura divina. Ela nem subsiste sem a cultura divina, tá bom? Uma outra coisa que é importante a gente pensar, eu vou colocar aqui para resumir aqui a ópera: descrição, intervenção, interpretação. Vai para cá e vem para lá. O primeiro aqui é descrição, parece que está escrito isso, mas é isso. O segundo é interpretação, o terceiro é intervenção, tá bom? Isso aqui é como funciona o pensamento humano em qualquer lugar do mundo, tá? Não importa, chinês, japonês, francês, alemão, inglês, qualquer lugar é do mesmo jeito, tá? A intervenção é obrigatoriamente escrava da interpretação. Normalmente, quando o pessoal vai discutir qualquer assunto, eles discutem intervenção. É um erro, tá? Num certo sentido. É um erro se a gente parte do pressuposto de que não foi discutida ainda a interpretação, tá bom? Exemplo, deixa eu dar um exemplo para ficar claro isso. O Augusto, uma vez, eu dei esse exemplo para vocês, chegou em casa e disse assim: tem um cachorro querendo me pegar. Aí eu saí correndo na sala, de fato, tinha um cachorro, mas o cachorro era da televisão. Veja que interessante. Então, a descrição, tem um cachorro querendo me pegar, a interpretação, o cachorro é real, a intervenção sai correndo. A descrição, tem um cachorro querendo me pegar,
a interpretação ele não é real, a intervenção não precisa sair correndo. Está vendo só? Então, eu não discuto interpretação, eu discuto intervenção. Aonde que é a pegadinha aqui? A pegadinha é tudo aquilo que a gente não fala para trás que foi discutido. Que não foi discutido, desculpa. Por exemplo, você já falou para sua mãe que você é ladrão? Se você falou, é porque você é ladrão. Se você não falou ainda, é porque você é ladrão. Tá, e se você não for ladrão? Entendeu? Se você não for ladrão, não está embutida essa possibilidade de resposta na pergunta. Então, se você aceita essa interpretação, você já falou para sua mãe que você é ladrão, automaticamente a sua intervenção está viciada. Você tem que discutir a interpretação. Exemplo do outro. Elisabeth Badinter foi uma francesa que foi escrever depois da Segunda Guerra Mundial para tentar justificar por que as pessoas estavam, as mães, abandonando os filhos. Olha só que curioso. E queria dar uma ideia. E a base da pesquisa, onde tem o seu livro, chamado O Mito do Amor Materno, está em português, diz que a pergunta básica era: o amor, ele é materno, de mãe, né? Ele é construído ou ele é inato? Isso é uma boa pergunta, né? Ele é inato ou ele é construído? Porque se ele fosse construído e não foi inato, a mãe está abandonando, porque, em última instância, é a sociedade que está impondo sobre as mulheres a obrigatoriedade de amar, mas isso não está nela, tá bom? Ela falou, então tá, vamos fazer essa pesquisa. Aí eu falei, professora, com todo respeito, está faltando uma pergunta. Ela disse, qual? E eu disse assim, em vez de ser a ética do ou ele é inato, ou ele é construído, ele pode ser tanto inato quanto construído. A gente não pode confundir as coisas que, de inata que são, elas ainda não são amadurecidas. Mas só existe a possibilidade de construção porque já foi colocado por Deus lá, na sua essência. E ela disse assim, não vamos fazer essa pesquisa não, porque, e eu falei, é para perguntar ou é inato ou é construído. Eu falei, mas por que não pode colocar essa terceira opção? Ela disse assim, na sala, ele disse assim, porque sempre quando tem uma terceira opção em pesquisa científica, as pessoas escolhem a terceira opção. E eu disse para ela assim, você já está respondendo pelos outros? Sem discutir, sem colocar o assunto na mesa, você já resolveu qual é a discussão? Não. Veja, percebe? O que está se propondo é uma ética de ou. E existe uma outra ética que pode ser tanto quanto. Então, do nada, você resolveu que a ética melhor é essa, e descartando essa, sem nem colocar na mesa o assunto, é do outro. Ixi, assim tem uma atrás da outra, tá? Alguém, fazendo uma pesquisa, colocou em sala de aula, nas minhas andanças em Brasília já, era uma pesquisa de uma faculdade conhecida. Eu estava fazendo essa pós-graduação e aí colocou assim, olha, nós fizemos uma pesquisa sobre a mesa, tinha mestres, doutores e tal, nós fizemos uma pesquisa, só que essa pesquisa nós perguntamos para os religiosos, mas não deu tempo de perguntar para os ateus. Eu falei, como é que é? Na hora eu estranhei. Eu falei, espera só um pouquinho, repete aí. A gente fez a pesquisa com religiosos, mas não deu tempo de fazer com ateu. Eu posso fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Quem disse que ateu não é religioso? Deixa eu entender. Não. Religioso é religioso e ateu é ateu. Eu falei, não. Você está resolvendo isso pelos outros? Tem uma discussão do tamanho do dia inteiro atrás, você nem colocou a discussão sobre a mesa, você já resolveu que simplesmente uma coisa, outra coisa, você nem dá opção para nós discutir o assunto? Eu tive que sair da pós-graduação porque a pesquisa é viciada. Simples assim. E assim tem um monte de questões. Então, só estou mostrando para vocês que existem coisas para trás que elas precisam ser discutidas, aquilo que nós chamamos de coisas essenciais. Então, os dias da criação, eles são essenciais. Não é assim, você quer ver? Só tem esse argumento, tá? Você pode estudar lá. Por que o ser humano tem que guardar um dia da criação? Porque Deus mandou guardar, beleza. E como é que você sabe que eles não são obrigatoriamente dias de 24 horas sequenciais e literais? Por que não tem milhões de dias entre um e outro? Só tem um argumento.
Você vai estudar Ion, blá, blá, nada a ver com isso. Isso é perda de tempo. A resposta é simples. O Antigo Testamento inteirinho, Deus bateu no ser humano, no povo de Israel, porque eles não estavam guardando o sétimo dia, o dia de descanso. Se fossem dias não literais, ou se fossem dias literais, mas não sequenciais, Deus não poderia bater no ser humano, porque o ser humano poderia responder assim, eu não estou guardando porque a gente nem chegou no sétimo dia ainda. É simples assim. Por que você está me brigando comigo porque eu não guardei o sétimo dia? Eu ainda estou no intervalo entre o primeiro e o segundo. Veja só. Então, para Deus cobrar o Antigo Testamento inteirinho, que o povo tinha que ter guardado o sétimo dia, obrigatoriamente só podem ser 7 dias nossos. Aí tem gente que fala, os 7 dias de Deus não tem nada a ver com os 7 dias humanos, nada a ver. Se fosse assim, não podia cobrar. Ele está cobrando os dias humanos, é porque são dias sequenciais de 24 horas e literais. Ok? Então, por conta disso, a gente vai vendo a essencialidade das coisas. Isso é muito importante. Então, esse tipo de pensamento está no mundo inteiro, em qualquer lugar. Tá bom? Isso é como a gente funciona, o nosso cérebro funciona. Então, quando Deus coloca os 7 dias da criação, entre outras coisas, Ele cria a mentalidade humana, que é uma mentalidade por comparação. A gente só sabe pensar por comparação. Deus não. Deus não precisa de comparação para pensar, porque, ao descrever a realidade, Deus é o construtor da realidade. Ele é a base da realidade. Então, com quem que Ele vai comparar? É com Ele mesmo. Ele é quem está criando todas as coisas. Então, para nós, quando você olha um determinado objeto, você olha imediatamente, o que você pensa? Isso aqui se parece com o quê? Todos nós somos assim. Porque a gente está fazendo esse exercício para poder saber de onde a gente vai interpretar, para daí saber como é que a gente vai intervir. Tá bom? Então, você olha um animal e diz assim, cavalo marinho. Não, esquece o cavalo. Então, tá bom. Peixe-boi. Esquece o boi. Então, tá bom, tubarão-espada. Pelo amor de Deus, você não sabe pensar e falar em outra coisa? Exatamente, é porque a gente não consegue fazer isso. Então, quando Deus cria os 7 dias, obrigatoriamente, Ele criou o nosso pensamento por sequência. Tá bom? A gente só sabe fazer isso. Quando a gente não tem uma sequência, a gente fica perdido, porque a gente não tem elemento de comparação. Curiosamente, todas as heresias da igreja, durante a história, depois da ressurreição de Jesus Cristo, entraram quando as pessoas tentaram definir quem é Jesus Cristo. É curioso, né? Por quê? Porque quem é igual a Jesus Cristo? Jesus Cristo é Deus, 100%, mas nós não somos deuses, 100%, e nem 20%, e nem 0,5%, nós somos seres humanos. Tá, mas então, quem é humano, perfeito como Jesus Cristo? Nós somos, mas não somos não caídos e perfeitos como Ele. Então, quem é, porque a própria divindade não é humana, ela é divina. Então, quem é exatamente como Jesus Cristo? Deus e homem, 100% ao mesmo tempo. Então, na história, na humanidade, nunca teve e nunca vai ter, só tem Ele. Por conta disso, a gente compara Jesus Cristo com quem? Então, esse é o problema. Quando você vai comparar com o ser humano, aí você vai começar a falar, atribuir exclusivamente características do ser humano. Mas ele não é só ser humano. Beleza, então você vai comparar com o divino, aí você vai trazer características exclusivamente divinas. Tá, mas ele não é só divino. Então, quem é como Jesus Cristo, Deus homem? Nem o Pai e nem o Espírito Santo e nem nós somos. Não tem ninguém. Então, com quem que a gente vai comparar Jesus Cristo? Com ninguém. Por isso que, na hora de definir, é mais fácil a gente dizer quem Jesus Cristo não é do que dizer quem Ele é. Porque, na hora de dizer quem Ele é, as heresias entraram na história da igreja. Porque aí virou uma salada do tamanho do dia inteiro. Beleza? Então, na definição da realidade, que Ele é o construtor da realidade, existe uma essência das coisas, 7º dia da criação é uma essência, e no fundamento da igreja, a Trindade está na sua essência, não é o que nós queremos, isso é a essência de todas as coisas. Tá? Então, por que a gente, crentes e descrentes, embora exista aqui uma tensão, outro dia eu explico ela, mas existe uma tensão, por que a gente concorda em falar sobre isso? Porque crentes e descrentes olham para a criação e existe aquilo que a gente chama de constância. Constância
ou existe aquilo que a gente chama de regularidade. Aqui está escrito regularidade, tá? Beleza. Constância e regularidade. Isso existe nas obras da criação. Caneta é caneta, caderno é caderno, carro é carro, camisa é camisa. Você pode ir em qualquer lugar do mundo e dificilmente você vai encontrar uma definição relógio é relógio, computador é computador e assim por diante, beleza? Existe constância. Quando, na realidade, você vai colocar aqui o ser humano, aí existe um problema. Por quê? Porque existe uma complexidade existente no ser humano que você não encontra em nenhum elemento da criação. É exclusivo do ser humano. Então, existe uma discussão, por incrível que pareça, mas existe, né? Tem gente que discute o que é a diferença entre humano e não humano. Olha que curioso. Qual que é? O que faz a gente humano? Aí tem gente que diz assim, não, humanos e não humanos é tudo igual. Isso aqui é uma invenção da nossa cabeça. Aí tá, eu vou resumir a ópera. Então tá, então a gente compra veneno de barata, compra veneno de criança. Quando passar barato, você diz mata, mata, mata. Quando passar criança, você diz mata, mata, mata. Por que um você mata e outro não? Por que um vende remédio e outro não? Então, é porque a gente não é barato, é porque a gente não é não humano. Beleza? A gente é humano, existe uma diferença. Você pode gostar ou não, existe. Ponto. Então, na existência do ser humano, existe, na faculdade, por incrível que pareça, né? Existe uma... Por quê? Porque na construção do conhecimento, a gente não quer atribuir aquilo que nos faz humano. Aí tem gente que disse assim, o humano é quando... O que nos torna humano é quando a gente é banhado pela linguagem e aí o ser humano começa a falar, ele é humano. Eu falei, olha, beleza, eu vou resumir a ópera. Você tem certeza que é isso? Que quando o ser humano é banhado pela linguagem, que ele começa a falar e que ele se torna ser humano? Se torna, ele não é. Ele falou, então tá bom. Por quê? Porque você tem na história 2 casos, Casper House e tem um outro lá que eu não lembro. A menina foi criada entre lobos, que foi criada entre animais, não falava, depois veio para ser humano e falou, tá vendo? Virou ser humano. Não era ser humano, virou ser humano. Então você pode abortar, não tem problema, porque você não está abortando um ser humano, você está abortando um não humano, porque ele não começou a falar ainda. Essa é a ideia, tá bom, gente? Por que os negros foram tratados como animais? Porque os animais eram considerados naquela época que os negros nem alma tinham. Então não era humano. Então você poderia bater que você estava batendo no animal, não no humano. Veja que curioso. Essa é a base do pensamento da turma sem justificativa. Por quê? Porque eu disse assim, então tá bom, se é a fala que nos torna humano, você tem 2 bolas de carne, como você está dizendo aí, e que uma a gente chama de cavalo, periquito, papagaio, cobra, jegue, mula, qualquer coisa. E outro que vai se tornar um ser humano, ainda não é. Ambos são banhados pela linguagem. Um se torna ser humano e outro não. Por quê? É óbvio, só tem uma resposta. Porque não é que ele se torna ser humano. Se fosse a linguagem, os 2 deveriam falar. Porque, do mesmo jeito que o argumento é de um não humano que está entre não humanos, que a gente chama de animais, e não falou, aí quando ele foi banhado pela linguagem, ele voltou a falar, tinha que ter animais que, andando entre animais, não falam, e quando andassem entre aquilo que nós chamamos de humano, quando eles seriam banhados pela linguagem, eles deveriam falar. Por que só vale o argumento daqui para lá, e não vale o argumento de lá para cá? É óbvio. Porque existe uma expressão que a gente chama de... Ele está apresentando para nós uma ética de ou, e a ética, na verdade, é tanto quanto. Veja que perigoso que é. A ética de tanto quanto é porque existe alguma coisa inata, é que ela pode ser construída. Porque as coisas construídas são construídas em cima daquilo que já existe. Esse é o ponto. Inato e amadurecido são coisas completamente diferentes, não confunda. Então, quem tem filho de 10 anos, 5 anos, 20, é óbvio que a gente tem mais amor por uma pessoa, pelo nosso filho, do que aquele que é recém-nascido. Porque nem deu tempo de construir nada. Calma, acabou de nascer, velho. Você não deu tempo nem de botar na sua cabeça que você é pai, que você é mãe. Você está acostumado lá e, de repente, vem um outro filho e você fala, meu Deus do céu, mas eu estava acostumado de um jeito, agora tem um terceiro elemento, um quarto, um quinto. Como é que faz para ele se absorver? Demora um tempo na nossa cabeça para a gente... Mas por que é que demora um tempo? Porque está inato, Deus colocou lá, e aí vai ser desenvolvido. Agora, como é cultura humana, aquilo que é caído, nessa cultura da construção, paternidade ou maternidade, ela vai ser construída de maneira, às vezes, distorcida. Tá bom? Mas só pode ser construída porque já foi colocado lá. Então, a razão por que as pessoas abandonavam as crianças depois das grandes guerras, certamente não era, Elizabeth Badinter, desculpe estar errado, não é porque o amor materno ele é um mito, ele não, ele é inato, Deus colocou lá e é por isso que ele pode ser construído. Então, ela tem que achar uma outra razão, que não é essa para tirar das mulheres ou dos homens ou da sociedade, seja de quem for,
de por que as crianças estavam sendo abandonadas. Beleza? Então, nesse sentido, existe uma complexidade no ser humano, que por exemplo, o instinto. O ser humano não é instintivo. Eu estou agindo por instinto. A gente fala, talvez esse animal agora, tem gente que fala assim, né? Estou agindo instintivamente. Falei sem pensar, não existe. Você falar, a fala tem que ter passado pelo pensamento. Você pode falar de maneira precipitada, mas sem pensar, ninguém fala sem pensar. Não existe nem essa possibilidade. A gente não é mecânico. Estou falando o quê? Sei lá, está saindo aqui, nem eu sei o que eu estou falando. Isso não existe. Você está falando porque você está reagindo emocionalmente a determinado assunto. É assim comigo e assim com você, tá bom? Então, existe uma complexidade, tanto instintiva quanto alimentar. Os animais não conseguem superar a sua base alimentar. O ser humano, qualquer coisa pode ser a base alimentar do ser humano. Eu me lembro daquele programa chamado No Limite. Lembra disso? Passava domingo, depois do culto, a gente saía correndo do culto, não dava para poder chegar em casa. Eu quero assistir No Limite, ver até onde as pessoas vão chegar. Nunca, nenhum programa dele vai chegar nem perto do que é a vida real. Nunca, não chega nem perto. Por quê? Por uma razão muito simples. Quando o camarada não aguenta mais comer cérebro de macaco, olho de ovelha, qualquer coisa do gênero, ele fala, viu, eu quero sair, estou me sentindo bem. Desce o helicóptero, chama alguém lá, nossa, coitado, toma um remedinho, e aí ele vai para a vida real. Porque ele sabe que se ele precisar de alguém, de ajuda, aí você está na pobreza, você está enjoado de comer músculo, ou carne moída, tem gente que não aguenta comer carne moída, que come muita carne moída na vida, e se diz, viu, eu quero descer, eu não quero mais nessa vida. Então, não tem para onde descer, a sua vida é essa, você vai ter que viver com ela, se vira, nós vamos ter que resolver. Não tem vou sair e chamar um médico, não existe. Você vai ter que ir lá na UPA e ver que não tem médico para atender e vai ter que se virar com isso. Essa é real, tá bom? Então, beleza, existe uma diferença entre não humanos e humanos. E, basicamente, o que dá diferença a essa humanidade... Então, agora eu vou entrar no outro argumento que eu falei lá atrás, conhecimento, sim ou não, vocês lembram disso? Algo e nada, vocês lembram disso também? E pessoal ou impessoal? E aqui está o homem, basicamente isso. A gente vai ter que resolver para trás, para poder dizer qual é a origem da nossa humanidade e, portanto, da nossa dignidade, diferente de todos os outros elementos da criação. Alguém já tentou fazer isso? Por exemplo, Adolf Huxley, aqui é A e aqui é H. Adolf Huxley, aqui é F, aqui é C, que é Francis Crick. Adolf Huxley é um ateu conhecido, disse a consciência, ou seja, algo não material, aqui é só matéria, né? Então, algo não material, a consciência é tão possível de ser produzida quanto esfregar a lâmpada no mágico e aparecer o mágico. Você já viu, fora da sessão da tarde, alguém esfregar, ou da tela quente, esfregar a mão na lâmpada e aparecer o mágico? Não, isso não existe, tá bom? Então, essa possibilidade ela não existe. Francis Crick é o co-descobridor da dupla hélice de DNA. Ele foi dizer sobre isso aqui. Só que ele disse assim, porque ele é um cientista, à base da ciência, existe aquilo que a gente chama de lei da biogênese. Conhece? Lembra disso? Basicamente, efeito e causa. Ele diz que o efeito não pode ser maior do que a sua causa. O que significa isso? Se você pegar uma pedrinha e jogar assim, e da pedrinha vem um tsunami. Tem lógica isso? Não. Não tem lógica. Entendeu? Por quê? Porque se o efeito é grande, a causa tem que ser maior ainda. É óbvio isso. E a gente sabe, dentro da ciência, que existe uma diferença entre teoria, hipótese e lei. Eu estou indo rápido aqui, porque eu estou resumindo a obra, porque eu já falei desses assuntos com vocês, tá bom? Só estou relembrando. Teoria, hipótese e lei. Teoria, existem várias definições possíveis, né? Mas uma delas é que a teoria seria algo não testado. Eu estou com uma ideia na minha cabeça aqui. A hipótese você já testou algumas vezes. Lei, em termos de ciência, é alguma coisa que se repete, faz exatamente a mesma coisa. Então, se você jogar assim, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, tudo que sobe tem que descer por causa da lei da gravidade. Então, você falou de lei, é alguma coisa já assumida no mundo inteiro, beleza? Então, a lei da biogênese, não existe nenhum nada na história da humanidade que tenha dito o contrário, diz que, em última instância, o efeito não pode ser maior que a sua causa. Isso está no mundo inteiro. Então, causa grande, gigante, efeito menor. Não tem a possibilidade de ter um efeito grande por uma causa menor. Isso não existe.
Se a gente está vendo um efeito X, a causa tem que ser. Então, se veio tsunami, mano, tem que ser uma placa tectônica gigante, um trem gigantão. Tem que ter acontecido para poder dar o tsunami, senão não tem condições, tá bom? Então, o efeito é o ser humano. O efeito é aquilo que a gente chama de vida. Então, existe alguma experiência na história da humanidade onde não vida tenha gerado vida? Onde o efeito seja maior que sua causa? Não, não existe. Por causa da lei da biogênese, Francis Crick é um cientista, ele sabe disso. Só que na construção do conhecimento para definir a realidade, ele sabe disso em relação a tudo. Só que quando ele vai falar do ser humano, olha só o peso aqui, ó. Aqui é a inconsistência epistemológica que existe em todo mundo, tá? Ele vai para trás, ele sabe dessa lei da biogênese, se aqui é vida, ele diz assim, já sei, vieram extraterrestres e começaram a vida aqui na Terra. Ele fala isso, ganhou o prêmio Nobel, estou falando sério. Extraterrestre foi a resposta dele. Então, eu acho que ele está certo, porque quando ele fala de extraterrestre, ele está falando de vida. Então, na verdade, ele tentou ir para a impessoalidade, mas a lei da biogênese não deixa ele fazer isso. Não dá para explicar a vida pela não-vida. Quem é que ressuscitou o super-homem? Batman, Mulher Maravilha, The Flash, né, só vida gerando vida. Aí o The Flash vai lá e o Batman, pá, e gerou o super-homem de novo lá. Então, só vida gera vida, não tem como, velho. Ah, mas aquele acelerador de partícula não é a justificativa da partícula de Deus, eu me lembro disso, né, quando a galera começou a falar da partícula de Deus, não é a prova? Então, e quem que fez o acelerador de partícula? Um monte de gente fazendo a vida inteira, construindo, um monte de matemático, não sei o que lá mais, aí constrói. É vida gerando vida, não tem para onde correr isso. Então, se ele quiser, a gente dá o nome do extraterrestre. O nome dele é Jesus Cristo. Eu não vim daqui, meu reino não é desse mundo, blá, 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 blá. Ele fala isso. Eu estou falando a verdade, mas vocês não acreditam. O que você quer que eu faça? Então, eles não acreditaram na divindade de Jesus Cristo. Basicamente, na divindade de Jesus Cristo, você se lembra quando Paulo, que você aceitar a dupla natureza de Jesus Cristo, que a gente não tem, a gente só tem humana, tá? E Pai e Espírito Santo só divina, ele tem a divina humana. Então, por isso a encarnação é um negócio extremamente, um negócio absolutamente singular. Porque, então, né, Jesus Cristo tem essa natureza divina humana, Paulo não aceitava, porque era um judeu. Romanos capítulo 10 diz que eles têm zelo, mas sem entendimento. Romanos 10. Porque tem um véu nos olhos. Então, eles olham para Jesus Cristo e não enxergam Jesus Cristo como Jesus Cristo é. Entendeu? Eles têm uma dificuldade. E aí, quando Saulo, que era leitor do Antigo Testamento, Deus aparece no Antigo Testamento chamando o nome de alguém 2 vezes, era o divino. Moisés. Quem mais? Samuel. Tem mais um, não sei se é Abraão, eu sei que tem mais um. Então, sempre que o divino aparece chamando o nome do ser humano 2 vezes, é o divino. Nunca assim. Samuel. Não. É bem específico, nada na Bíblia à toa, tá, gente? Samuel. O profeta diz, é Deus que está te chamando. Olha lá, Saulo sabe disso. Aí, como é que Deus chama Saulo, que não aceita a divindade de Cristo? 2 vezes. Saulo. Ele responde lá, fala, Senhor. Ele sabe que é o divino. E o divino diz a ele assim, eu sou Jesus Cristo, você tá batendo em mim por quê? Ele fala, nossa, velho, então você é divino mesmo? Então e aí eu achei que Jesus não era divino. Exatamente. O divino se apresenta a Saulo com o nome humano. E aí Saulo entendeu a divindade de Jesus Cristo. Essa que foi a conversão de Saulo. Na verdade, a conversão de todo mundo é a aceitação de Cristo como Ele é. Por isso, Coríntios diz assim, Cristo morreu por todos, para que aqueles por quem Cristo morreu não vivam mais para si mesmos, mas vivam por aqueles que morreu e ressuscitou. Aqueles por quem Deus morreu não vivam mais para si mesmos. Logo, enquanto a regeneração não acontece, alguém vive exclusivamente pensando em quem? Em quem? Nele mesmo. Aqueles por quem Cristo morreu não vivam mais para si mesmos. Agora vivam para outra pessoa e não para ele mesmo.
Então, quando Deus, na criação, vai criar o ser humano, o que Deus faz, basicamente? Manda o ser humano olhar para fora. Olha para a criação, olha para Deus, olha para Eva. A única coisa que Adão não estava olhando era para ele. Veja que curioso. Por quê? Porque parte do rompimento da nossa relação com Deus é agora eu olhar para mim. Olhar para as minhas necessidades, olhar para as minhas dificuldades, olhar para o meu sofrimento. Pode olhar aqui nos heróis da fé, vou explorar mais um pouco hoje isso lá, pode olhar que depois de Moisés, né, os heróis da fé, todos eles, quem conseguiu, irmão, é quem parou de olhar para si mesmo. Pode olhar. Não há nenhuma história que seja uma história pensando para o seu próprio coração, é uma história que ou a pessoa parou de olhar para si, ou aquilo tem algum benefício para a igreja direto. Nunca é só, preste bem atenção, nunca diante de Deus há só um benefício pessoal, nunca. Tem que haver um benefício coletivo. Se você quiser isso em 1 Coríntios 12, o Espírito Santo dá os dons visando um fim proveitoso. Pergunta, proveitoso para quem? Não é só para mim. Então, você na sua vida e eu na minha vida e nós na nossa vida, vamos ter dificuldade com o cristianismo quando o outro é deixado em segundo plano. Por isso a Bíblia está cheia de passagens dizendo assim, considerando os outros como? Exatamente. A impressão que eu tenho é que isso é a coisa mais falsa que existe às vezes no meio da igreja. Você considera mesmo, você está conversando com alguém que você entende que ela é, eu não estou dizendo nem da função dela, hein? Ali não está falando nem de função. É considerar o outro. Para de olhar para si e olhe para o outro. Mas você já notou que a gente sempre, quando conversa entre nós, a gente está pensando na gente. Qual é a dificuldade de casamento? Porque o marido não faz o que a minha mulher não faz. E aí sempre você volta para si. A gente tem dificuldade de só oferecer e não receber? É curioso isso. Então, basicamente, a vida cristã, ela nunca vai ter benefícios só pessoais, ela sempre vai ter primeiro o coletivo, depois o pessoal. Então, 1 Coríntios, não vivam mais para si mesmos, mas vivam por aqueles que morreu e ressuscitou. Assim, nós, daqui por diante, não enxergamos ninguém segundo a carne, mas enxergamos a Cristo e aos outros segundo Deus. O que é enxergar as pessoas segundo a carne? É enxergar as pessoas segundo os meus propósitos pessoais. Na igreja, ninguém deve se aproximar da igreja para ficar rico, não é assim que Paulo fala na hora de pastorear? Por quê? Quem faz isso está se prevalecendo sobre a igreja. Pessoal, sempre benefício pessoal, pode olhar. A pergunta é, o que é que eu e você precisamos viver que tenha obrigatoriamente benefícios coletivos? O pessoal, ele cada vez mais precisa ser apagado. É por isso que na Bíblia tem, convém que ele cresça e que eu... fala sério. Convém que ele cresça e que eu diminua. A gente acredita mesmo nisso? De a gente conversar com alguém que a gente julga ser superior a nós e não inferior a nós. Eu não estou dizendo com isso que você não tenha qualidades que o outro não tem. É óbvio, ninguém está falando disso. A grande questão é que as qualidades nossas não são para benefícios pessoais, entende? E o serviço cristão, ele está exatamente nesse ponto. A gente vai ter dificuldade quando a gente imaginar que o serviço cristão é para benefício pessoal e não benefício dos meus irmãos. Como é que a gente sabe que como é que é? Quem faz plástica? Cirurgião plástico. Como é que a gente sabe que um cirurgião plástico é bom? Julgando o quê? Bom trabalho. Como é que você sabe que um pedreiro é bom? Quando você vai, que não entende nada, olha a parede e não vê a parede sem você estar com a glicemia baixa ou qualquer coisa do gênero, e você vê a parede retinha. Cara, esse cara é bom, hein, velho? Sempre a gente avalia o autor pela sua obra. Como é que você sabe que um pastor é bom? Interessante. Pela qualidade das suas ovelhas. Vixe, deu até me arrepio agora, até minha espinha, e vai ser julgado por isso. Ele não vai ser julgado pelo que ele sabe. Ele vai ser julgado pelo estado das ovelhas. Como é que você sabe que alguém... Você vai no Aras.
Como é que você sabe que o Aras é bom? O cuidador aqui, esse cara é fera. Você nem conhece o cuidador, mas só de você olhar, você fala, meu Deus do céu, negócio, isso aqui é... Esse cara sabe dos Paranauê. Exatamente. A gente avalia sempre, em qualquer lugar, a obra, o autor, pela obra. Você já notou que na igreja a gente quer avaliar como é que vai uma classe? Pelo professor. Como é que vai as relações? Pelas pessoas. Sempre é. Como é que vai a igreja? Pelo pastor. Não. Eu quero saber como é que vai a classe. A classe está crescendo? A família está andando? Os irmãos estão se relacionando? Há benefícios coletivos? Automaticamente isso aqui vai junto. Como é que você sabe, por exemplo, que seu filho, se tem um filho mais educado, o que a gente diz? Deus do livre, não tem pai não, fala baixo, pelo amor de Deus, dá uma olhada lá, pai, isso aqui deve ser um pai e mãe ruim. Como é que a gente sabe que tem um pai e mãe bom? Com todo respeito, eu sei que tem mais coisa envolvida na história, eu entendo isso, tá? Mas, em regra geral, como é que a gente sabe que um pai e mãe vai bem? Pelos filhos. E como é que a gente quer avaliar os pais e mães? Larga os filhos e olha os pais. Não, olha a obra. Ah, mas o cara é chato, o cara é bom, o cara é duro, o cara fala de menos, o cara é muquirana. Mas e os filhos? Deixa eu entender. Uma benção. Então, os pais são uma benção. Percebe? Eles não vão ser a nossa imagem. É o resultado da obra que diz como é que o trabalho deles foi feito. Que é uma cultura caída? É óbvio. Mas o trabalho, o autor tem que ser avaliado pelo trabalho. Então, voltando para cá, todo mundo aqui sabe que ou a gente fala que é uma energia, ou a gente fala que é a matéria, ou a gente fala que é Deus, seja lá qual a visão que a gente tem de Deus, mas todo mundo entende que o ser humano, na sua origem, vem de alguma coisa. Tudo que nós conhecemos na vida, existe possibilidade de a gente comunicar. Isso aqui é uma impossibilidade, tá bom? Eu estou resumindo a ópera, é porque tem gente que quer brigar por isso, tá? Mas, assim, se não houvesse possibilidade de eu aprender alguma coisa e compartilhar com outro, como é que eu compartilharia com vocês que não existe possibilidade do que eu aprender, eu poderia compartilhar com vocês sem compartilhar com você? Entendeu? É uma impossibilidade. Só tem uma postura possível se eu acredito que, de fato, aquilo que eu conheço eu não tenho como compartilhar. Que é ficar calado. Mas é engraçado como tem um monte de gente falando que não existe possibilidade de comunicar se comunicando. E até eu, né, velho? Então, vamos resumir a ópera aqui. Só existe essa possibilidade de resposta correta. Tudo que eu aprendo, eu comunico. Beleza? Então, se tudo que eu aprendo, eu comunico, qual que é a dificuldade de algo que é pessoal falar com a gente? Algo que é pessoal fala com a gente. Qual é a dificuldade que tem aqui? Alguma dificuldade eu acho quando alguém disse para mim assim, nas minhas andanças por aí, não foi aqui. Não, Deus não existe. Aliás, não tem nada do outro lado. Só tem nós. Beleza, ele não quer discutir o que faz da gente humano. Tudo bem, só tem nós, beleza. Aí, briga de mulher e tal, com a família muito católica. Aí ele disse para mim assim, quando eu brigo com a mulher, eu vou lá, vou rezar para ver se a dificuldade em família se resolve logo. Eu falei para ele, posso fazer uma pergunta bem sincera para você? Ele falou, pode. Não tem nada do outro lado. Não, eu acho que vai ser reitor da universidade, eu não vou dizer qual que está gravando. Não, tá, eu sou cientista, pá, beleza. Cientista materialista que ele não está dizendo, né? Mas eu sou cientista, tá? Então tá bom. Não tem nada do outro lado? Não. Você brigou com a mulher? Briguei. Você está rezando para quem? É difícil para mim assim. Eu virei para ele e fiz assim. E eu que sou pirado. Pelo menos existe um argumento lógico de que algo que é pessoal fala com a gente. Agora, você diz que algo não existe e você está falando com ninguém, esperando, inclusive, algum resultado de nada. E eu que sou bitolado? Não, com todo respeito, velho, você está errado, ele sabe disso. É porque na construção do conhecimento tem um problema aqui. Ó. Ele aceita isso aqui, mas na hora que ele vai dizer o que nos torna humano, ele tem dificuldade. Mas o que é que nos torna humanos é essa pessoa, olha aqui, ó, a pessoalidade gerando o quê? Então, a trindade, que é o quê? Pessoal, fala com a gente, que é a origem da nossa pessoalidade.
Agora, a Trindade também, abra lá, vamos ver aqui. Efésios capítulo 4, verso 3, entendendo esse raciocínio? Porque Deus poderia ser unipessoal, mas o divino é tripessoal. A gente fala da triunidade. Triunidade porque tem três e uma perfeita harmonia de relacionamento entre eles, demonstrando que a base do nosso serviço é, portanto, a Trindade, onde nós vamos encontrar os relacionamentos, que, diga-se de passagem, não é uma moda na igreja, porque nós nos relacionamos aqui e Deus está trabalhando para que nós lá continuemos aquilo que nós começamos aqui. Então, o relacionamento é a base do serviço. Eu querer servir sem se relacionar, isso não é igreja. Nem aqui e nem no céu. Efésios, capítulo 4, diz, verso 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Eu gosto dessa expressão esforçar-se, porque esforçar-se significa que eu e você vamos precisar fazer algo com muita dedicação e trabalho. Existe uma paz que é justificados em Cristo temos paz. Então, justificados em Cristo, tem nada a ver com a gente, tá? Ele é quem fez. Então, há uma parte da justificação, abra lá Colossenses, eu estou em Colossenses? Efésios, né? Abra lá em Colossenses, deixa eu mostrar isso, Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, acho que é o verso 15, deixa eu ver aqui, peraí. Um pouquinho antes. Verso 13. Então, vamos organizar a nossa cabeça em termos, né? Justificação no homem acontece fora dele e é pontual. Santificação no homem acontece dentro dele e é progressiva. Também. Colossenses capítulo 2, verso 13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, perdoando quantos dos nossos delitos? Tudo. Não tem nada no cristão que não tenha perdoado. Inclusive, o que a gente já vai fazer, está tudo perdoado. Não é perdoado até a conversão. É tudo perdoado. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, e nos era prejudicial, removeu, não é parcialmente, removeu tudo. Eu sei que vem a pergunta, mas e como é que fica? Não importa. Tudo que nós fizemos está perdoado já, tá? Encravando na cruz, olha lá, na cruz, não foi dentro de nós, despojando dos principados e potestades, publicamente expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, o que Cristo fez na cruz, cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Então, essa justificação, ela acontece fora de nós. E ela é pontual, porque Jesus Cristo não está morrendo, não está morrendo, não está morrendo. Ele morreu uma vez só. Entendeu? Ele morreu e ressuscitou, fim. Está resolvido o problema, porque tem efeitos eternos para frente e para trás. Ok? Então, justificação é um ato legal. Não é um ato moral. A justificação é um ato perante a lei. Beleza? Deu uma confusão quando alguém tentou ensinar o contrário, porque ele não encontrou base para dizer o contrário. Qual que é a ideia? A ideia é que, se eu sou um ladrão, eu vou preso, alguém vai lá e paga a minha dívida, eu, perante a lei, não devo mais nada. Mas eu deixei de ser ladrão? Entendeu? Então, uma coisa é o ato legal, outra coisa é o ato moral. Qualquer semelhança não é mera coincidência, não me interessa discutir isso, mas o que eu estou dizendo que tem essa diferença, tem. Não pense que uma pessoa justificada legalmente é uma pessoa resolvida moralmente. Aqueles a quem Deus vai resolver moralmente são aqueles a quem Deus resolveu legalmente. Quem ele não resolveu legalmente, esse aí vai se resolver pessoalmente. Entendeu?
eu sei que eu estou indo rápido, mas dá para entender, né? Aqueles a quem Deus resolveu legalmente, são esses que ele vai resolver moralmente. Ele não resolve o problema moral de todo mundo. Ele resolve o problema moral de quem ele perdoou todo escrito de dívida, ou seja, dos crentes, obrigatoriamente dos crentes. E aqueles a quem ele chamar. Não tem como fugir disso, tá bom? Então, ato legal e moral são duas coisas claras para demonstrar que justificação é fora. Agora, santificação, aí sim a gente não tem muita dificuldade de aqueles a quem a justificação aconteceu atrás estão se santificando e na frente enxergam o quê? O final da santificação é o quê? Começa com gloria e termina com ficação. Como é que é o nome? Exatamente. Glorificação está no final. Agora, olha o contrário. Tem gente que está se santificando achando que o final é a justificação, porque ele considera que a justificação legal é fruto das minhas ações morais, quando a Bíblia diz que a santificação moral ela é fruto da justificação que aconteceu atrás de nós, é o contrário. Então, justificação está atrás e não na frente. Por que eu fui justificado? Alguém pergunta, você vai para o céu? Vou. Ai, credo, ui, que grosso. Nossa, o cara agora se achou agora, poderoso. Não, é porque está lá atrás de mim. Ah, mas então agora você pode fazer o que você quiser? Também não. A Bíblia não diz, justificados, pois, por Cristo, de maneira alguma viveremos abundantes no pecado, Romanos capítulo 6. De forma alguma. Porque haveremos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim na graça. A expressão mais, eu vou dizer mais forte, que existe no Novo Testamento, é usada ali, para dizer, só de você pensar você está errado. Eu brinco lá em casa, né? Computador para trabalho, meu filho, nossa, pai, esse computador, só de você olhar, você já está errado. Nem toca. Se você quiser saber o que tem, está aqui, pode haver, não tem problema nenhum, mas nem toca, porque isso aqui é para trabalho. Enfim. Então, justificação, só do cara pensar que só porque está tudo perdoado, eu tenho a possibilidade de pecar, o raciocínio já está errado. Porque perdoado, eu vou sendo limpo. Então, existe uma santificação que ela é uma santificação interna. Então, você é santificado? Eu estou me santificando. Agora, existe uma santificação que ela é externa, que é, tirados do império das trevas, nos removeu para o império do Filho do seu amor. Eu fui tirado de um lugar e colocado em outro lugar. Essa movimentação de lugar, de posição, faz com que a gente afirme que no Antigo Testamento, coisas que não tinham moralidade, como vasos, utensílios, eram santificados. Como é que um vaso pode ser santificado se ele não tem uma atitude moral? É porque existe uma santificação que ela é de lugar, entendeu? Então, o crente ele é justificado externamente, santificado internamente e também santificado por fora, porque ele foi tirado de um lugar e colocado em outro. Então, o crente ele é santo? A resposta certa qual é? Ele é santo, sim ou não? Mas ele já está completamente santificado? Então, ele é santo, sim ou não? Exatamente. Se for de santidade de posição, é. Se for de santidade moral, ainda não. Ele está se santificando. Então, ele é santo ou não? Sim e não, dependendo do que nós estamos falando. Ele é justificado? Sim. Não depende dele. Ele vai ser glorificado? Com certeza. Porque aqui não começou com ele, aqui não depende dele para terminar. Entendido isso, que existe uma diferença de coisas internas que nós vamos lutar, e existem diferenças de coisas externas que não dependem da gente, coisas externas a justificação, ou coisas externas a santificação, tirado de um lugar e colocado no outro, não depende da gente. Tudo bem? Então, baseado nisso, Gálatas capítulo, acho que é capítulo 1 ou 4, sei lá, abre lá, vamos ver aqui, deixa eu achar aqui. Só para mostrar ainda capítulo 1, verso 4, Gálatas 1, 4. Então, eu quero que você entenda na sua cabeça que tem diferença de coisas internas e diferença de coisas externas. Diferença de coisas internas que depende da gente
e de coisas externas que não dependem de nós. Tudo bem? Então, a gente tem que ter cuidado com a terminologia que nós estamos usando. Aqui, obrigatoriamente, não tem nada a ver com a gente. Aqui, se for internamente, a gente está na briga, se for externamente, não. Eu nem vou falar de outras coisas internas para não confundir, por enquanto, só basta essa distinção. Tá? Mas tem mais uma, pelo menos. Tá bom? Gálatas, capítulo 1, verso 4, Jesus Cristo se entregou a si mesmo pelos nossos... Estou usando a versão atualizada. Tá? Jesus Cristo se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos tirar do mundo perverso segundo a vontade de Deus o Pai. Desarraigar, tirar a raiz. Então, você vê que a gente sai num lugar de posição, mas às vezes fica igual o tiririca, umas raizezinhas de batata lá embaixo, que a gente ainda tem um pé lá do outro lado, e Deus está tirando esse lugar nosso de lá para cá. Pensando nisso, é isso que diz o texto de Efésios, onde nós vimos que existe algo pelo qual eu e você devemos lutar. Quando ele diz que a santificação, a gente deve se esforçar, a paz. A gente deve se esforçar diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Do jeito que santidade tem coisas que estão dentro de nós, depende da gente, e fora de nós que não depende, a paz tem uma paz que foi exercida por Cristo, por aquilo que ele fez, pela justificação fora de nós, temos paz com Deus, Romanos capítulo 8, e tem outra coisa que a gente vai ter que lutar do mesmo jeito que a santificação. Então, cuidado para a gente não achar que quem produz a paz somos nós. Sim e não, depende do que nós estamos falando. A paz, em essência, é produzida por Cristo. Agora, existe uma paz entre nós que precisa de esforço, precisa de trabalho. É ou não é verdade que para a gente ter paz, para ter paz em marido e mulher, a gente tem que se esforçar? Tem, velho. Se você for querer levar ferro e fogo, acabou, não vai virar um inferno. Agora, isso não quer dizer que não tem coisa que tem que lutar, e o outro também tem que lutar, um abre mão, o outro abre mão, e a gente vai tentando achar paz. Mas tem que ter esforço. Esforço implica em dedicação. Dedicação implica em atenção. Atenção implica em foco. Foco implica em objetivo. Objetivo implica em coisas que dependem de eu e você nos gastarmos em prol de maneira tal que a gente, sem se esforçar, vai passar fome, que a gente já está ficando com fome, que ainda está chegando a hora do almoço. Calma, que ainda não chegou, mas sem fazer nada vai passar fome. Não, não vai. Então, tem gente que fica doente porque não consegue comer. A sua avó não foi lá que teve um câncer, e aí, no fígado, no pâncreas, e ela chegou uma hora que ela não conseguia comer, morreu de fome. Não consegue. Você não tem nem força para comer. Veja que interessante. Então, tem coisas que dependem. Mesmo as coisas mais prazerosas da vida, tem coisas que não quero. Então, a paz entre nós precisa ter dedicação. Então, às vezes a gente vê assim, nossa, a família está em paz. Aí pergunta para os pais, nossa, o que você faz? Nem te conto, meu. Você vê isso aqui em paz, aqui você tem muito trabalho para chegar... Porque aqui é briga de cada um quer uma coisa. E que, em última instância, a paz ali vai existir na casa por causa dos esforços coletivos. Se cada um na casa for querer resolver por questões de esforço pessoal, acabou. Vai chegar um ponto que os desejos eles são incompatíveis um com o outro. Alguém, em última instância, para a paz existir, significa que alguém vai ter que abrir mão de alguma coisa pessoal. Não tem para onde correr, para que os benefícios coletivos aconteçam. Então, e você acha que na igreja como que é? Entendeu? Então, veja que, do mesmo jeito que a paz existe um esforço, o relacionamento também. Porque Jesus Cristo nos salvou não somente do quê? Preste bem atenção nisso. Isso faz toda a diferença. A gente, às vezes, quer a ética do ou. Jesus Cristo salvou ou das trevas ou na luz. Beleza. A pergunta é, ele nos salvou para quê? Você está na luz agora. E agora? Faz o quê? Nada, só fica aqui olhando para a luz. Seria bom se cesse. Mas não é. Ele nos salvou de algo para algo. Então, a gente, neste novo lugar, vai ter que conviver. Por quê? Porque a Trindade convive. Não há outra razão para a Trindade criar e salvar, senão para se relacionar.
Irmãos, Ele não precisa de nós. Por isso o amor. O mundo vai conhecer quando vocês se tratarem. Aí eles vão saber quem eu sou para a vida de vocês. É isso aqui, ó. Obrigatoriamente, Deus nos salvou para os relacionamentos. A igreja, por isso que eu falei, o fundamento do serviço cristão, a base dele, obrigatoriamente, é a Trindade, porque eu só vou servir porque existem três que estão um servindo o outro. E ele nos salvou para isso. Pois não? Isso. Obrigado, irmão. Propósito. Aí é o propósito. Deus salvou você para quê? Para ser santo. Tem gente que pensa isso. Também. E eu te pergunto, como é que eu sei qual é o fruto da santidade? Tem uma resposta simples. Que eu e você estamos nela. É reação. A gente não controla o que acontece fora de nós, mas Deus cobra as nossas reações. Por isso que alguém disse assim para mim, me perguntaram, tá? Nas minhas andanças por aqui, e a sua igreja lá, quando aquele negócio de Augsburg lá estava acontecendo, pá, e não tem uma liturgia que pode ser feliz, todo mundo pulando, alegre. Eu falei, não, beleza, eu não tenho problema nenhum com isso. Mas por que lá é mais formal? Você acha formal? Eu já acho pentecostal, eu não acho tão formal assim. Formal é outra coisa. Mas beleza, vamos imaginar que nós estamos falando a mesma coisa lá, que você está achando que é legal, todo mundo alegre, beleza. Então, se é do Espírito, eu vou resumir a obra. Não me interessa o que vai acontecer lá na igreja. Se é do Espírito, tem um texto que diz o fruto do Espírito. Se isso é espiritual, isso aqui tem que aparecer. A minha dificuldade é quando isso quer ser espiritual e não aparece isso aqui. E isso aqui basicamente diz respeito ao quê? O fruto do Espírito, alegria, paz, longanimidade, benignidade, amor, tudo diz respeito a reações. Como é que você sabe que alguém ama assim? Você vai, a gente foi lá no presidente, lá, aquele negócio lá na frente, lá, a guarda presidencial, na casa do presidente lá, eu sei lá como é que é o nome. Na casa, aí você olha para o cara está assim. Aí dá vontade de olhar para o cara do cara assim. O cara não mexe, nem pisca, né? Ele fica assim, é isso aí, velho. Tem gente que, o que ele está fazendo? Amando. Parado assim? Tá, na função dele, beleza. Na nossa função não dá. O que você está fazendo? Estou amando a igreja. Não, não dá, irmão. A gente sabe que a gente está amando pelas nossas reações, que nem sempre são adequadas, eu sei disso. E o que a gente faz? O Espírito me ajuda a reagir do que o Senhor reage. Eu vou dar um exemplo bem simples que eu vou citar hoje à noite. Fala aí. Eu estou empolgando aqui, mas já está acabando, fica tranquilo. Fala aí. Pastor, no âmbito da igreja, no contexto do coletivo, é um pouco difícil acessar a vida privada dos irmãos, até mesmo por uma ideia equivocada de que a vida na igreja, ou a sua religiosidade, sua espiritualidade, etc., faz parte da sua vida privada, e não da sua parte pública. Nesse sentido, como que a igreja, como que o coletivo, como que o pastor, e os irmãos como um todo, pode ajudar uns aos outros nesse processo de santificação progressiva? Eu queria que o senhor desse exemplos práticos de como a gente pode ajudar e ser ajudado nessa santificação progressiva, porque a santidade, quando o senhor vai batizar, né, uma criança ou um adulto, o senhor fala que a igreja tem esse papel, né, de contribuir para a santidade da pessoa, né, dando exemplo e também de outras formas. Essas outras formas, biblicamente falando, o senhor podia dar um exemplo prático, alguns exemplos práticos para facilitar o nosso entendimento? É dentro do contexto de serviço cristão, né? E também sobre essa dificuldade de acessar, né, a vida dos irmãos para conhecer o contexto de santidade. Deuteronômio, capítulo... Mas me dá esse sem fio, porque senão eu vou ficar longe aqui. Deuteronômio, capítulo 2. Abra lá. A sua resposta está lá. É uma pergunta interessante. Deuteronômio. Obrigado. Deuteronômio, capítulo... Acho que é 2. Deixa eu ver. Eu estou achando... Eu não lembro. Espera aí, só um pouquinho.
Isso. Eu acho que é 6, espera aí. Lembrei. Não é nenhum desses, é 8. É 1, é 2, é 3, é 4, é 8. É 8. Olha aqui, ó. O verso é que é 2, né? Eu estava confundindo com o capítulo. Deuteronômio capítulo 8 é o primeiro discurso de Moisés. Deuteronômio é dividido em 5 discursos, né? O primeiro deles diz assim, no verso 1, tá? Deuteronômio capítulo 8, verso 1. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais, e vos multipliqueis, entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Olha lá. Lembrar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar e provar. Veja, ele guiou 40 anos para fustigar, para saber o que estava no teu coração. Olha lá, é a sua pergunta. Para saber se guardaria ou não os mandamentos. Então, a gente não deve confundir fim com meio. Santidade é um meio e não um fim. Ela é um meio, o fim é o relacionamento. Entendeu? Então, Deus está dizendo em Deuteronômio capítulo 8 que ele se utiliza das circunstâncias para saber se você obedeceria ou não os mandamentos de Deus. Pergunta, mas o Salmo 139 não diz que antes da palavra me vinha a boca, tu já conhece, antes de eu pensar, tu já sabe, blá, blá, blá? Então, a pergunta é para quem saber? Deus não é, porque ele já sabe. Deus não precisa dessas coisas para saber. A pergunta é para a gente mesmo saber quem a gente é. Isso. Então, Deus usa as circunstâncias externas para empurrar para fora o verdadeiro estado do nosso coração. Aí a gente diz assim, cara, se eu tivesse daquele lá, eu não faria isso. Aí Deus diz, Tó. Vamos ver se você faria ou não. Então, é a vivência dos relacionamentos, que é o nosso fim, que mostram o estado do nosso coração, por causa das reações. A reação do pastor, obviamente, é mais pesada, do ponto de vista, mas você não é pastor? Toma vergonha na cara, por que você está agindo assim? Assim? Beleza. Que muito se dá muita cobrada, porque mas é reação do mesmo jeito, entendeu? Todos nós estamos cobrando de nós reações, que é, em última instância, fruto, a primeira reação. Então, em vez de colocar o fruto do Espírito, coloque assim, reações do Espírito. Aí acho que ficava melhor. A primeira reação, amor, longanimidade, isso, benignidade, bondade, olha lá, tudo reação. Então, Deus se utiliza da vivência nossa dentro da igreja e fora da igreja para a gente saber qual é o estado do nosso coração. Filho, vai lá e pega água para mim. Vou fazer o quê? Pá, vai batendo, toma essa água aí. Você fala, que isso, velho? Filho, por que você está assim? Por que está nervoso desse jeito? Vem aqui. E, às vezes, a reação do pai e da mãe é equivocada, né? Aí vai lá, sei lá, reage de maneira para menos ou para mais, tá bom? É uma luta para todos nós. Então, a gente vai saber como nós estamos pela vivência. Ou não é um desafio a vivência? É um desafio. Por quê? Porque nós estamos brigando com quem? Irmão, não é com outro, é com a gente mesmo. Em última instância, isso aqui, ó. Sabe quando é que uma briga de casal vai se resolver? Quando essa resposta vier, quem abre mão? Quem vai ser o primeiro a abrir mão? Essa é a pergunta. E, na verdade, a gente deve considerar todo mundo como senhor. O que não pode ter na igreja é alguém se colocando como senhor, entendeu? Porque eu considero ele como meu senhor e ele me considera como senhor dele. Os dois são senhores um sobre o outro, não é porque eu estou me colocando como senhor, é por causa da consideração dele. Porque eu vou me colocar como servo. Eu sou servo dele, ele é meu servo, eu sou servo de vocês, vocês são meus servos, nós somos servos uns dos outros. Qual é o problema? Quando alguém se levanta como senhor na história. Ixi, aí dá problema. Então, como é que a gente sabe como é que anda o estado do nosso coração? Pelo nosso serviço. Porque, às vezes, a gente... Qual é a primeira coisa que a gente para quando a gente percebe que benefícios pessoais não estão acontecendo? A gente fala assim, essa pergunta, né? Velho, para que eu vou continuar trabalhando? Cansei. Eu estou fazendo, mas... E pode até ser verdade, eu não estou dizendo, não estou tirando esse mérito, entendeu?
Mas, normalmente, a gente abre mão quando não há mais benefício pessoal. A gente fala assim, eu nem sei porque eu estou fazendo isso, estou lutando pelo quê? Larga a mão de você. Larga para lá e... Por quê? Porque, em última instância, a gente quer benefício pessoal e não abrir mão, simplesmente. Diga. Quer microfone? Quer microfone? Eu não sei se eu não entendi direito a pergunta do irmão Daniel, porque o senhor disse que a gente descobre isso através da convivência com o irmão. Mas e quando o irmão não quer conviver, ele se fecha, ele vem à igreja, ele sai, ele não quer essa convivência, ele não quer essa comunhão, ele quer ter a vida dele. Vem, vai embora, tchau. Você entendeu certinho. Poxa, vou entregar para ele. É isso mesmo. Então, não querer a convivência é um pecado. Está certinho. Por exemplo, é a mesma coisa que eu querer viver uma vida de casado e sem querer conviver com o meu cônjuge. Ué, que maluquice é essa? Você casou para quê, então? Oxe, que viagem. Não, irmão, você casou para conviver com o outro. Então, viver vida de casado sem ter o cônjuge é a mesma coisa de querer ser um cristão sem a igreja. Cristo morreu pela igreja, não foi por ninguém mais. Isso está perfeitamente errado. Por isso a gente deve dividir entre ministério público e privado, ou, se eu pudesse colocar, serviço público e privado. Tá bom? Ministério da palavra, né? Existe o ministério público da palavra e existe o ministério privado da palavra. O ministério público da palavra, a pregação pública, o ensino público, esse é o ministério público, beleza? E existe o ministério da palavra. Qual é? Pastor, estou com uma dificuldade, presbítero. Pode conversar comigo privadamente? Posso. Aí vai lá só o pastor e 3 pessoas, 2, 1. Vai lá o presbítero, visita a casa. O que a gente faz em relação a isso? É a palavra que deve julgar do mesmo jeito. E aí o ministério da palavra está em ambos os lugares. Por que vocês quase não me ouvem falar do ministério privado da palavra? Quem eu estou aconselhando? Por causa do sigilo. Por exemplo, sexta-feira, sábado-feira, nós tivemos de manhã... Está vivo, hein? Tá. Sábado, nós fomos lá na Viver. Aí depois eu atendi... como é que é? Fui visitar o seu Moacir e visitar a filha do Marconi. Antes disso, eu atendi uma pessoa, que eu não disse nada para vocês por causa do sigilo, e também me coloquei à disposição de outra família para poder visitar a família que eu não pôde receber. Falei, vamos ver se eu aguento. Eu acho que dá. Eu vou chegar esgualepado, mas é isso aí, velho, faz parte, né? Entendeu? Então, o ministério da palavra, o ministério privado da palavra, a gente evita falar, justamente para poder manter o sigilo, mas ele é ministério da palavra igual. Então, eu saí da Viver, fui em casa, comi rapidinho, atendi quem eu precisava atender, depois é que eu fui a visitar o seu Moacir, e aí o seu Moacir, feliz da vida, falando, bem falante lá, começou 1964, foi me deu até um fio, uma acupuntura, assim, para chegar em 2000 vai demorar isso aqui, 64, 70, 82, eu fiz Jesus amado. Normal, velho, o cara quer falar, e fiquei lá, falei, seu Moacir, agora eu preciso mesmo ir, senão não dou conta, velho. Aí fui lá no outro, visitei a Helena, conversei com ela, e aí tinha mais um, aí cheguei em casa aterrissando, assim, beleza. Então, ministério privado a gente não fala, mas ele é privado da palavra, tudo bem? Do mesmo jeito que existe o ministério privado e o ministério público da palavra, existe o serviço privado e o serviço público. Quem é que vai ajudar para que o culto público aconteça? As pessoas que Deus levanta lá, o microfone, sei mais quem, alguém veio, abriu o diácono, sei mais quem. Tem um monte de gente envolvido para que o ministério público aconteça aqui na escola dominical e assim por diante. E quem é que vai ajudar para que o ministério privado aconteça? As pessoas que Deus, todo mundo. Por quê? Instruí-vos e aconselhai-vos o quê? Então, mutuamente não é o pastor com a igreja, ele está falando para a igreja. Então, como é que eu vou aconselhar mutuamente se eu não convivo mutuamente? Não querer conviver é um pecado, irmãos. Porque nós fomos chamados por quem convive para conviver. Por quem convive, sua pergunta está certinha, para conviver. Então, vir à igreja para cultuar é o serviço público. Está faltando serviço privado. Tem gente que quer o serviço público e não quer o privado. Está faltando.
Tem gente que quer o privado e não quer o público. Está faltando, porque Deus não chamou a gente só para isso. Ele chamou para ter vida cristã. Eu digo isso para todo mundo, vocês sabem disso. Eu não vou dizer o que nem quanto. Mas não existe a possibilidade da gente ser membro de uma igreja sem conviver. Quanto eu vou conviver? Depende aí de cada um. Eu acho que o Ministério Público, todos nós, mas você não vê eu batendo, porque você não veio, porque o cara ficou doente, está hospitalizado, sei lá, acontece tanta coisa que faz a gente não conseguir vir, beleza. Mas Deus chamou para conviver. Eu gostei, o Misael estava falando, às vezes a gente não valoriza aquilo que é mais simples, que parece simples, que é o falar. Eu me lembro que eu fui, vocês lembram, acho que foi ano passado, sei lá, ano retrasado, eu fui no otorrino ali, onde o Vande atende, aí uma mulher atendeu, eu falei, você quer atestado para quando? Foi para um dia. Você me dá hoje, amanhã me dá injeção hoje, amanhã eu estou bom e segue a vida. Eu fiquei 20, não sei quantos dias sem abrir, não saía nada. E aí eu queria vir na igreja, e aí não sabe falar, e nem falar mímica também não sabe presta para nada, porque você fica aqui desesperado. Quando a gente perde aquilo que é mais simples, aí você vai ver que aquilo que é simples é o que dá significado à nossa vida. Falar, conviver, chorar com o irmão, estar junto com o outro. Não é escolher ou o ministério privado ou o ministério público. É escolher tanto o ministério privado quanto o público. Olha lá, acho que ajuda, Daniel. Então, Deus faz essas coisas para saber o que existe no nosso coração. São testes de Deus. E nas relações, Deus vai nos testando. Aí é com Ele. Abra lá, onde que eu estava? Deixa eu abrir aqui. Eu já estou terminando já, tá? João 17, né? O texto clássico, João 17. E eu termino aqui. Verso 23. E os amaste como igualmente me amaste. Pode abrir lá. Verso 22, para que eles sejam um. Olha lá, para que eles sejam um, assim como nós somos. Por isso que a gente fala de triunidade. Não há desarmonia, prestem atenção, hein? Não há desarmonia entre as pessoas da divindade. Olha, eu estou aqui, mas eu estou falando porque meu pai me mandou falar, eu estou falando, mas vocês não acreditam que eu estou falando, porque vocês não aceitam a palavra do meu pai. Meu pai mandou eu vim mesmo porque ele mandou e eu obedeço, e eu vim porque eu quis, porque eu quero, e esse mandato eu recebi de meu pai, assim por diante. Então, você nunca vai ver o Espírito Santo em crise com Jesus, Jesus meio bicado com o pai meio borrento com Jesus. Existe uma triunidade. Então, nos relacionamentos, quando é que a gente sabe? Para que eles sejam exatamente para que haja essa... Porque, melhor dizendo, existe essa harmonia na Trindade, é que a gente está trabalhando para experimentar essa mesma harmonia, de modo que penseis a mesma coisa. Você consegue imaginar uma igreja pensando a mesma coisa? Então, o dia que ela fizer isso, ela está refletindo a triunidade de Deus. Uma perfeita harmonia das pessoas da divindade, uma perfeita harmonia entre nós crentes. Pensou que coisa bonita? Parece um negócio, uma viagem, não parece? Nunca isso vai acontecer, velho. Então, não vai se os custos pessoais forem mais considerados do que os custos coletivos. Verdadeiramente, irmãos, cristianismo tem a ver com quem abre mão. Tem uma palavra no cristianismo para que isso aqui funcione. Nada melhor do que Jesus Cristo nos ensinar. Não precisava vir, não fez nada de errado, avisou que se fizesse apanharia e veio na maior boa vontade. E agora dizendo, eu espero que onde eu estejam, vocês também estejam, para que vocês vejam a relação que eu tinha com o Pai antes da fundação do mundo. Jesus está doido para a gente chegar lá e dizer, viu o que eu te falei? Olha aqui, ó, é possível, olha como é que eu me relaciono com o Pai. Vai, se relaciona todo mundo. Mas onde é que começa isso? No céu? Então o céu começa onde? Na terra. A igreja, para poder funcionar essa triunidade, refletir, a igreja vai ter que aprender a abrir mão para que esses relacionamentos reflitam este relacionamento. Mas relacionamento é essencial.
Então a pergunta é, como é que o cara quer ser crente só com o ministério público ou só com o ministério privado? Eu estou dizendo que as nossas relações são perfeitas? Não. O que eu estou dizendo é aquilo que Efésios diz. Esforçando-vos para manter a mesma diligência, o mesmo vínculo no Espírito da paz. Precisa de esforço. Jesus Cristo veio para cá, qual foi o esforço que ele fez? Rapaz, pensa num cara que orava. Vocês não podem batalhar comigo nem agora. Eu estou abrindo mão por causa de você. Pensa nos discípulos perrapados, velho. Os caras estão indo para os evangelhos, 7 dias antes da morte de Cristo. 7 dias. Os evangelhos narram 7 dias antes da morte de Cristo. Então, o grande evento está para acontecer. Aí pensa que, nesse momento, os caras estão perguntando assim, quem é maior no reino do céu? Mano, depois de 3 anos é isso que vocês estão discutindo? Aí Jesus Cristo ainda vem e ainda pergunta, né? O que vocês estão falando? Aí faz igual nós. Nada. A relação dos discípulos não refletia a relação da Trindade. Vocês ainda não entenderam. Imagina nós. Por isso, ele diz, eu tenho uma comida, isso aqui, ó, que vocês ainda não conheceram. Eu faço tudo para fazer a vontade do Pai. Ainda que a vontade do Pai seja a morte e morte de cruz. Eu pergunto para você, você faz tudo pela vontade do Pai, ainda que a vontade do Pai seja a morte dos seus benefícios pessoais? A gente, irmão, vai conseguir se relacionar quando a gente entender isso aqui, ó. Primeiro o outro, depois eu. Porque é assim que funciona na Trindade. Eu e você vamos ter dificuldade quando a gente coloca o nosso benefício pessoal primeiro. Quer dizer que não tem benefício pessoal? Tem, mas ele é depois, como consequência. Então você está certo, você entendeu certinho do jeito, Daniel. É estranho, eu também acho estranho. E quem está me ouvindo aí, que não vem na igreja, presta atenção. Presta atenção quem está me ouvindo aí, porque eu sei quem não vem, porque tem um monte de dificuldades que não dá para vir. São impossibilidades momentâneas. Agora, eu sei quem não vem, porque eu acho estranho, está me dizendo, no mínimo, que tem um cristianismo estranho. Eu vou ser bem otimista aqui. Eu estou usando bem o eufemismo. Porque a sensação que dá, eu não posso, de maneira imediata, dizer que é um ímpio, mas é um cristão estranho. E com cristão estranho a gente fica meio assim. Por quê? Porque tem que ter os dois. Cristão, crente que é crente, irmão, tem que ter serviço público e privado obrigatoriamente. Não existe. Por isso, junta diaconal. Vocês não me vêm cobrando toda hora, mas é estranho. Ah, não, eu não vou na igreja porque eu não estou de... Como é que fala? De plantão, de escala. Então também não vou na igreja se eu não for pregar hoje. Fico em casa. É assim que funciona? Cadê o pastor? Está em casa, assistindo lá, sei lá o que lá. Por quê? Ele não veio pregar, então ele não veio. Ué, você só vem quando vem pregar agora? Você não vem cultuar a Deus, não? Oxe, está doido da cabeça? Então, eu faço a mesma pergunta. Você só vem porque você está de serviço? Se você não tiver, você não vai fazer nada? Então, você está vindo pela razão errada, porque você tem que vir para cultuar. E o serviço é uma ajuda aos meus irmãos para eles cultuarem, porque eu não vejo a hora de eu estar no outro momento para eu também estar cultuando a Deus. Para com isso. Então, um presbítero só vem na igreja quando for para a CVC? Tem sentido algum isso, irmão. Então, você que fica em casa e que a pandemia já passou, cuidado, porque você está se colocando em risco. E a coisa que o lobo faz, qualquer animal, para matar a sua vítima, é isolar. Isolamento, irmão, é o primeiro sinal de alguém que está correndo um risco enorme. Não é que acontece isso no casamento. O casamento, quando começa a ver isolamento, bicho, aí nós temos um problema. Pode até não ter sexo porque um está doente, sei lá, um viajou e voltou, N coisa, beleza. Mas, bicho, é junto. Tem que andar junto. Primeiro sinal de que existe um problema na igreja é quando a gente não anda junto. Vocês lembram? Eu falo isso de verdade, tá, gente? Mesmo sabendo das minhas deficiências e do conselho de todo mundo. Mas lembra o que eu falo na ceia? Agora acho que talvez vocês entendam um pouco melhor o que eu estou dizendo lá. Eu digo assim, se você está em comunhão com Cristo,
com a sua igreja e com a liderança da sua igreja. Mas é fácil ficar em harmonia com a liderança da igreja? Do mesmo jeito que é difícil ficar em harmonia com o cônjuge. Do mesmo jeito que às vezes você olha seu filho e fala, meu Deus, saiu de mim, não é possível. Difícil, velho. Tem hora que a relação de pai e filho fica difícil. Passa por tremores, mas nunca questione na sua vida, porque não existe essa possibilidade dele deixar de ser seu filho. A relação está estremecida, mas não a essencialidade de quem somos. Nós continuamos sendo pai e filho. Alguns têm, paizão, dá um abraço aqui, senta aqui do meu lado, outros chegam, dá licença aí, que você está muito perto. Com crentes é a mesma coisa, irmãos. Às vezes a relação está estremecida, mas nunca esqueça na sua vida, nós somos irmãos. Tem um texto que guia minha vida para isso, o conselho sabe disso. A nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e potestades e dominadores desse mundo tenebroso. Meu irmão não é meu inimigo. Eu posso ter dificuldade em relacionamento. Normal, irmão, nós somos crente. Nós ainda estamos tentando fazer essa harmonia aqui igual a Trindade, mas não é fácil. Às vezes fica estremecido. Estremecido não quer dizer inexistente. Nunca confunda isso. A gente pode estar estremecido, mas vamos lá. E vai de novo. Por que você vai de volta para o seu filho, embora seu filho às vezes não pareça seu filho? Por que às vezes você vai no seu pai, embora às vezes seu pai não pareça seu pai? Por que você volta para o seu cônjuge, embora o seu cônjuge você fala, meu Deus do céu, não sei o que eu fiz da minha vida aqui, porque é uma cruz aqui. Por causa da relação, irmão. Ela está estremecida, é só isso. Mas a existência da relação, ela permanece. Nunca esqueça disso. Isso é muito importante. A gente só vai atrás porque existe algo pelo que lutar. Eu estou lutando não é pelo inimigo, é pelo meu irmão. É bem diferente. Tá bom? Vamos orar? Pai, nós agradecemos, pedimos a Tua bondade sobre nós. Obrigado porque um dos fundamentos de servirmos é a existência de outras pessoas. É lá que nós conhecemos a nossa pessoalidade, na relação contigo. É na relação com o Senhor que nós reconhecemos a nossa singularidade e as nossas particularidades. Nem sempre essa relação, Deus, é tão harmoniosa quanto a relação entre o Senhor, o Filho e o Espírito. Nos perdoe por isso e nos ajude a sermos semelhantes a quem o Senhor é. Uma harmonia na relação entre Pai, Filho e Espírito Santo, que pela Tua misericórdia nós esperamos que exista isso entre nós. Um mesmo pensar, um mesmo sentir. E se existe alguma coisa diferente disso, ó Espírito Santo de Deus nos ajude, porque nós não conseguimos produzir isso por nós mesmos. Pedimos que o Senhor nos ajude a produzirmos aquilo que é próprio Teu. Então fica com a nossa igreja, derramando graça sobre graça para entendermos que fomos salvos de algo para algo. E os relacionamentos são a finalidade, o objetivo final, contigo e com os nossos irmãos. Nos ajuda nesse processo. É a nossa oração em clamor em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.